Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fiança e esquemas de enriquecimento rápido. Dois textos servem como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Provérbios capítulo 6, versos 1 a 5, que diz assim: Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Quando você para poder pensar a respeito desse primeiro texto que fala sobre um problema vivido pelas pessoas desse tempo, mas veja que não é uma coisa nova. Já nos tempos do sábio, ele já mencionava que se tornar fiador de alguém já era um problema naquela altura. Em linhas gerais, fiador é aquela pessoa que é visto pelas instituições de crédito como alguém que é um bom pagador, e então essa pessoa acaba sendo procurada por outra pessoa que é vista pelas instituições financeiras como um indivíduo que não é um bom pagador, não porque ele seja caloteiro ou alguma coisa parecida, mas porque ele não tem condições de arcar com aquela mesma dívida. Então, um outro indivíduo que pode ser considerado um bom pagador, ou seja, que tem um imóvel ou que tem condições de arcar com aquela dívida se alguma coisa der errado, é chamada para se comprometer a pagar no lugar da pessoa que fez o empréstimo ou que pediu aquela instituição financeira para que financie um carro, ou uma casa, ou um imóvel, enfim, seja o que for, para que ela se comprometa no lugar daquele que fez o empréstimo a pagar se o outro não puder. Ou seja, é uma situação realmente complexa. Ainda mais num tempo como esse. Eu moro aqui em São Paulo e eu acompanho, às vezes, uma grande quantidade de pessoas que, para poder fazer a locação de uma casa, precisa encontrar alguém que seja fiador, ou seja, alguém que se comprometa a pagar se a pessoa que locou aquele imóvel não o puder fazer. É uma situação difícil, eu não estou aqui minimizando a situação. Mas se na época do sábio já era um problema o ser fiador de alguém, hoje em dia, apesar de tanto tempo ter se passado desde então, o problema continua sendo igualmente grande. O nosso guia de estudos trouxe aqui um dado estatístico que deve fazer com que paremos para pensar. De forma geral, estudos mostram que 75% das pessoas que acabam se tornando fiadores de outros, por uma série de razões, principalmente porque aquele que tomou o empréstimo ou de quem se tornou fiador não conseguiu arcar com o compromisso assumido, acabam tendo que pagar a dívida. Ou seja, 75% dos que se tornam fiadores têm problemas. É exatamente por isso que a Bíblia vai mencionar que aqueles que não querem entrar em dívidas grandes, que não se tornem fiador das pessoas. E nessa perspectiva, o conselho que aparece aqui no nosso guia de estudos é um bom conselho. O segundo parágrafo aqui, na verdade, aliás, o terceiro parágrafo da nossa lição, traz a seguinte declaração. Alguma pessoa poderá pedir que você seja seu fiador. Sua resposta deve ser: a Bíblia diz que eu jamais devo fazer isso. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser úteis aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. Estamos falando aqui de um princípio bíblico. O princípio de não se tornar fiador de ninguém. Pastor, mas isso não é muito radical? É. Mas eu me lembro de um indivíduo que eu conheci há poucos anos atrás, que era uma pessoa bem estabilizada na vida, trabalhou uma vida toda, conseguiu alguns imóveis e tornou-se fiador de uma outra pessoa que parecia ser um bom cristão, um indivíduo muito bem comprometido com as coisas de Deus. E ele pensou, puxa, uma pessoa tão cristã como essa não vai me trazer problema. O indivíduo precisava realmente de um fiador, e no meio dessa história toda, ele acabou
tornando-se fiador desse homem. Uma situação pessoal na vida daquele indivíduo, de quem ele tinha se tornado fiador, acabou acontecendo. O indivíduo quebrou, não teve condições de poder pagar as suas dívidas, e toda a economia que aquele bom homem havia feito durante toda a sua vida acabou sendo tomada pela instituição financeira, porque ele tinha se tornado fiador de um bom indivíduo, de um bom cristão. Portanto, para evitarmos esse tipo de problema, a Bíblia simplesmente diz: não seja fiador. Há um outro texto que vai aparecer também, que é o texto de Provérbios, capítulo 28, verso 20, que vai dizer o seguinte, deixa-me pegar aqui o texto vai dizer: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Hoje em dia, enfrentamos uma grande quantidade de tentações sobre o enriquecimento rápido. Não existe uma fórmula mágica que faça com que uma pessoa simplesmente de um dia para o outro acabe se tornando rica. Entretanto, muitas são as tentações que alguns indivíduos acabam enfrentando. Eu tenho alguns amigos que acabaram sendo tentados por essa mesma situação e se envolveram com algumas situações de pirâmide financeira, entre outras coisas. E acabaram perdendo até mesmo aquilo que lhes era mais caro. O próprio emprego, a credibilidade junto da comunidade, sem contar, é claro, a própria reputação diante dos outros. Hoje em dia, numa época em que, dentro do contexto do nosso país, tantos são os esquemas que aparecem, aonde às vezes uma propina aqui, uma situação que não é exatamente fiel aos princípios de honestidade da palavra de Deus, mas que podem ser tentadores aos olhos. A Bíblia vai dizer de forma muito clara, e eu te peço que atente para o texto: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Mesmo que você consiga, através de esquemas não lícitos, alcançar bons resultados, mas saiba que um dia o justo juiz se sentará no seu trono e todos nós teremos que passar diante dele e seremos julgados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, seja fiel a Deus. Receba das mãos do Senhor as bênçãos que estão destinadas a todos aqueles que, de alguma forma, são fiéis a Deus e seguem o assim do Senhor. Mas não siga nenhum esquema que não seja aprovado pela Bíblia, a palavra de Deus. E assim, você terá a possibilidade não apenas de ser uma pessoa abençoada, mas de não cair nas armadilhas do inimigo. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus que nos desse sabedoria para vivermos também esses princípios, porque são princípios da palavra de Deus, para aqueles que querem alcançar a felicidade e a prosperidade nessa vida. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que, ao mesmo tempo, tem planos para fazer de nós pessoas prósperas. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?